Às vezes pode parecer difícil perceber se uma determinada liderança é de fato uma liderança séria, uma liderança que leva Deus em primeiro lugar, que quer fazer a vontade do Senhor. Mas a Bíblia, no capítulo 18 de Deuteronômio, deixa muito claro que não é tão difícil perceber o que é certo, o que é errado. Olá, meu nome é Wellington, eu estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje. O texto da Palavra de Deus para nosso tempo devocional de hoje está em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 até o verso 22. Eu vou ler para você o que diz a palavra do Senhor. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembre que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta, que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que ele disser não acontecer, então o que ele disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Até aqui, eu estava dizendo para você que tem como saber. Aliás, é impressionante como a Bíblia é antiga e atual ao mesmo tempo. Essa demanda de querer saber quem está falando em nome de Deus ou não já é antiga, e Deus previu isso. E ele deixa muito claro, quando a gente lê essa história aqui, que a primeira coisa que fica bem importante para mim e para você nesse momento é que, sim, existem pessoas que Deus levanta para essa função. Por causa de alguns maus exemplos, talvez por causa de algumas experiências desagradáveis, pode ser que você fique fechado, que você não queira ouvir ninguém, que você não queira mais dar atenção à palavra de ninguém. Isso é um erro, porque o texto está dizendo que Moisés falava em nome de Deus, depois Deus levantou outras pessoas para falar no lugar de Moisés, e que isso seria uma constante, um costume, seria algo normal do jeito de Deus tratar o seu povo. Então, não é errado ter pessoas que falam em nome de Deus. Então, fique claro isso para você. Existe sim pessoas que falam em nome do Senhor para abençoar a sua vida. Eu mesmo sou uma dessas que acredito que estou contribuindo para o seu crescimento. Estou ajudando você, mas eu não falo para agradar a mim mesmo, eu falo porque Deus mandou falar. Eu sou uma daquelas pessoas, de tantas pessoas, que Deus levantou para abençoar você. Isso está no verso 15, você pode conferir. Confira também que essas pessoas, elas não são únicas, no sentido de que não vai acontecer delas serem substituídas. Uma das dificuldades da gente talvez seja perceber que existe um período de tempo que o Moisés atua, mas depois Moisés dá lugar para outro. Eu também, certamente, em algum momento, vou dar lugar para outra pessoa, para tomar conta dessa igreja aqui. Por quê? Porque eu sou substituível, sim. Existe a possibilidade dessa mudança. Ela é até previsível, ela é natural, porque eu não vou ficar para sempre aqui. Se Jesus não voltar, eu vou encontrar com ele. E a igreja vai continuar existindo. E outros pastores estarão cuidando dessa igreja, assim como cuidam de outras tantas que Deus tem. Então,
lembre-se, existe pessoas que Deus levanta, existem pessoas que Deus levanta e elas não são únicas, não são para sempre, alguém vai substituí-las. Moisés avisou isso para a gente aqui, e isso não deve ser olhado como se fosse um problema, como se fosse uma disputa, uma concorrência, não há briga nem problema de ego nesse negócio. Quando você lê esse texto, e você vai ler esse texto aí várias vezes para poder aprender mais, você vai perceber que Moisés não está incomodado em saber que alguém vai fazer o serviço dele, porque, na verdade, todos nós trabalhamos para o Senhor, servimos o Senhor e temos que estar felizes de poder participar disso sem ficar achando que o serviço é para nós ou para engrandecer o nosso nome. Olha, quanto mais gente estiver fazendo, quanto mais pessoas chamar para Deus fazer a obra dele, melhor para a obra do Senhor. E a gente tem que ter alegria nisso, não em que o nosso nome seja destacado. É bom lembrar aqui o que disse o João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, essa é a postura do verdadeiro profeta, daquele que quer de fato servir ao Senhor. Essa é a postura de todo crente, que Deus cresça e que a gente nem apareça, que Deus apareça, porque é Ele que é o soberano, o Senhor, o Deus maravilhoso, que nos ama de forma absoluta. Ainda pensando aqui com você sobre essa questão da substituição, é importante lembrar isso, ninguém está disputando espaço com ninguém. Seria injusto eu disputar ou disputar com você o lugar de alguém. Imagina, eu não consigo ser aquela pessoa que já abençoou a sua vida lá no passado. Eu nem preciso. Eu posso ser alguém importante para você hoje. Isso já deveria servir para a gente entender melhor esse processo, né, de cuidado, de zelo, de troca de bênçãos, não somente entre os líderes, aqueles chamados para profetizar, para falar da palavra de Deus constantemente, mas sobre nós também. Sobre o fato de que alguém te abençoou, não tente fazer que aquele outro que está agora abençoando você seja igual ao anterior, sabe? Saiba aproveitar o momento, viver o momento agora, e você também se sinta importante e não se compare com ninguém, porque é uma coisa muito injusta e incapaz de resolver. A gente querer ocupar o espaço que alguém ocupou, ser melhor ou pior do que aquele que passou. Não, você precisa, olha aqui, preste bem atenção nisso. O que nós precisamos é ser importante hoje, para quem está perto da gente. E não querer ser melhor ou pior do que quem passou, quem virá. Temos que fazer o nosso papel hoje. Moisés está deixando claro aqui sobre essa questão. Ele sabia que isso ia acontecer e que alguém poderia levantar. Mas aí, será que vai ser melhor que você e tal? Moisés, não preocupa com isso. Ele vai falar em nome do Senhor, ele vai fazer o mesmo serviço que eu, e é isso que importa. Agora, focando mais naquilo que a gente pretende mesmo nesse vídeo aqui, é como saber então quem é que fala em nome do Senhor. É simples, o texto deixa muito claro. Você pode olhar aí no verso 18, no verso 19, 20, 21, você vai perceber isso. Pessoas de Deus, elas não inventam. Pessoas de Deus, elas não querem chamar atenção para si. Pessoas de Deus não ficam falando por falar. Pessoas que são de fato ungidas pelo Senhor e usadas pelo Senhor, elas não ficam inventando conversa. Elas temem falar algo que vem do seu próprio coração. Elas vão falar só o que ouvem Deus dizer. Até porque, olha, o verso 20 diz que quem quer inventar, quem quer usar o cargo, o poder, a influência que tem em nome de Deus sem Deus mandar, está procurando problema, está procurando morte. Não deve ser assim. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Ainda, o texto diz, olha aí o verso 21 e 22, que quem fala em nome do Senhor de fato não rateia, não gagueja, não fica, será que não é, talvez. Não, quem fala em nome do Senhor, Deus fala claro para ele o que precisa ser dito. Não precisa, sabe? E é interessante que Deus nos deu a sua palavra. Eu e você podemos e devemos ser mensageiros do Senhor em cima da palavra. A gente não precisa inventar nada. Olha, o serviço está pronto. Está mais fácil do que a gente imagina. Será que Deus quer que eu fale o quê? Olha, leia a Bíblia, você vai ter um monte de mensagem de Deus para as pessoas. Leia a sua Bíblia todo dia e você sempre terá uma palavra do Senhor para a sua família. Leia a palavra de Deus, medite nela dia e noite e você sempre terá uma palavra de Deus para aqueles que estiverem perto de você.
É simples. E gente assim, seja pastor ou não, merece respeito. É isso que a gente vê no verso 22. Gente que fala que em nome do Senhor e é usado pelo Senhor de fato, que teme o Senhor, merece respeito. Um pai que fala em nome do Senhor para os seus filhos será respeitado. Uma mãe que fala palavras verdadeiras de Deus para os seus filhos será respeitada. Um marido que cuida da esposa conforme Cristo orienta na sua palavra será respeitado. Uma esposa que se dedica a cuidar do seu esposo, a ser uma companheira idônea de fato, conforme diz a palavra, porque está replicando aquilo que a Bíblia diz, será respeitada. E aí você pode fazer outras tantas aplicações. Eu tenho certeza que você entendeu a notícia aqui. A notícia é: dá para saber quem é sério e quem não é. Quem é sério fala o que Deus manda. Quando Deus não manda, não fala nada. Quem é sério, de fato, está firmado e agarrado à palavra do Senhor. Vamos orar. Meu Deus e Pai, eu te peço em nome de Jesus, que eu, meus irmãos aqui reunidos comigo nesse momento, possamos de fato nos apegar à sua palavra, agarrar a sua palavra com mais vontade ainda, porque é nela que nós temos os verdadeiros ensinamentos. É dela que procede a nossa mensagem. É dela que procede, de fato, a nossa esperança, Senhor, a esperança que nós temos para distribuir com outras pessoas. Quem se apega à sua palavra e só fale aquilo que o Senhor quer. E só escute também o que o Senhor diz, porque aquilo que não vem do Senhor não merece respeito, não merece crédito, não merece a nossa atenção. Peço que seja assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Te espero aqui amanhã para mais uma reflexão na palavra do Senhor. Todo dia nós estamos aqui contando com a sua presença, contando com a sua ajuda também. Te abençoou? Esse vídeo te abençoou? Então pode meter o dedo aí nesse negócio aí para dar like, pode compartilhar, sem miséria. Contamos com você. Chegamos aqui, estamos aí caminhando para 300 inscritos, nosso canal é novo. Você é nosso parceiro na divulgação, eu conto com a sua ajuda para que mais e mais pessoas, irmãos, pessoas que você gosta e que você quer alcançar, possam ter um contato com a palavra do Senhor.